Graça e paz. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor, que essa paz viva e reine para sempre em vossos corações, ou em nossos corações cada vez mais. Neste momento estaremos falando sobre um conteúdo muito importante: como ser atendido em oração. Então esse tema é muito importante, porque muitas pessoas oram e não recebem. Alguns ficam até entediados e pedem para que outras pessoas, ou terceiriza esse tipo de atitude para outras pessoas, porque eles não se sentem capazes ou capacitados para eles mesmos fazer isso, ou seja, falar com Deus em oração. Então nesse vídeo eu estarei passando para você 3 passos importantes, ou seja, 3 princípios importantes para que você possa receber o seu pedido de oração. Então fique comigo até o final desse vídeo, que você está aprendendo esses 3 passos, ou melhor dizendo, simples, mas não fácil de ser aplicado. Mas se você aplicar na sua vida, você vai ver que a sua vida será totalmente transformada a partir de agora. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero pedir a você que compartilhe com outras pessoas aí nas suas redes sociais, aí pelo WhatsApp, aí no seu Facebook. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, compartilhe com outras pessoas também, levando esse conhecimento a mais pessoas. Talvez algumas pessoas estão passando por esse mesmo processo que você está passando e não sabe como agir, diante de uma situação tão difícil que está enfrentando. Mas através desse vídeo você vai aprender como que as suas orações vão ter resultados e como que você estará fazendo para que as suas orações venham a ser atendidas, ou você venha receber aquilo que você pede em oração. Então meu nome é Valdeir Gomes, aí do canal Valdeir Gomes, e também do nosso site valdeirgomes.com. Visite lá o nosso site e veja lá nossos treinamentos, que você será ricamente abençoado se você quiser aprender e se aprofundar mais nos assuntos da Bíblia Sagrada. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Nós estamos falando de oração, uma oração com objetivo. Mas qual é o fator principal de uma oração? É nós agir sobre um objetivo em oração. Isso é muito importante, porque muitas pessoas elas chegam falando com Deus, pedindo qualquer coisa, de qualquer maneira, e muitas pessoas ainda afirmam assim: não, se Deus quiser, as coisas continuam, mas se Ele não quiser, as coisas vão continuar ruim como está. Então esse nunca foi o pensamento de Deus e nunca foi o objetivo de Deus, para que as pessoas vivam sempre em necessidade e em escassez o tempo todo. Essa não é, muitas pessoas até pregam, porque se essas pessoas saírem da escassez e ir para uma vida abundante, elas vão se afastar de Deus. Mas isso só acontece por quê? Porque alguns princípios não são observados quando nós venhamos falar com o Criador. Então vamos lá, eu quero ler aqui um texto com você e nós estaremos destrinchando sobre esse texto. O primeiro texto que eu quero ler com você, eu peço que você anote, pegue aí papel, caneta. Eu já estou aqui com o meu marcador, vou marcar esse texto e vou marcar o outro texto com outra cor. Isso é muito importante, você que estuda aí a Bíblia, o que você quer se aprofundar, aprender mais, que você aprenda métodos de estudo para que você possa se aprofundar em alguns assuntos. Então vamos ler o primeiro texto que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Eu vou aqui estar marcando na minha Bíblia.
Mateus capítulo 1, versículo 22, que diz assim o versículo 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, Jesus, ele está dizendo aqui, está falando acerca de uma figueira, que ele foi lá e não achou fruto nela, e ele voltando, e ali ele diz, e ele foi ali e não viu fruto naquela figueira, e ali achou só folhas, e ele amaldiçoou aquela figueira. E quando foi no dia seguinte, a qual os discípulos foram lá e viram que a figueira, ela se secou. E eles ficaram admirados, como que um homem pode dar ordem para umas coisas e ela venha acontecer quase que de forma instantânea. Então isso é muito importante. Você quer que as suas orações sejam atendidas ou respondidas, ou você quer receber os seus pedidos de orações de forma rápida e eficaz? Então isso é muito importante. Eu estou me lembrando de quando uma pessoa chegou para mim ali no meu trabalho, ali eu estava no meu horário de almoço, e aquela pessoa falou para mim, desesperada, ali no meio da rua, e ela disse para mim: irmão Valdair, eu estou com um problema, eu estou precisando de um advogado urgente, mas eu não sei como lidar com essa situação e nem tenho condições. Então eu perguntei para ela qual era o objetivo e quais são as circunstâncias de que ela está precisando dessa tamanha de urgência. E assim ela me falou. Eu digo, então vamos orar. E então ali mesmo no meio da rua, eu tirei o boné da cabeça em forma de reverência. Então vamos orar ao Senhor. E nós oramos naquele momento ali na rua, e logo depois ela veio me contar que imediatamente Deus, ele preparou um advogado para ela, resolveu a causa dela e não comprou nenhum tostão. Aleluia! Então isso é muito importante. Mas como que uma oração ela é atendida tão rápida dessa forma? É porque é necessário alguns requisitos para que você possa entender que Deus pode responder as suas orações de forma instantânea ou pode passar por um processo. Mas para isso você precisa observar esses 3 pontos importantes que eu estarei passando para você neste momento. Então, esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas é porque eu vou destrinchar esses 3 passos de uma forma prática para que você entenda. Então, um ponto muito importante, em Mateus 22, 21, 22, diz assim: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então eu quero aqui estar lendo outro texto com você, que se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo de número 24, que diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedis, credes que recebeste, e será assim convosco. Então observe bem, Jesus, aqui no capítulo 24 de Mateus, capítulo 11, versículo 24 de Marcos, ele é mais específico. Ele é mais específico a respeito. Quem está falando aqui de oração não é o irmão Valdair. Não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando para os seus discípulos como que eles vinham obter a resposta das suas orações de forma objetiva e concreta. Então, o objetivo, em outro vídeo eu gravei, não é a quantidade das suas orações. Se você ora 2 dias, se você ora 31 dias, se você 31 dias, ou se você vai no monte, se você ora 7 dias. Não é isso que vai mudar a sua vida. Mesmo que isso seja viável, que isso seja saudável para a sua vida espiritual. Mas não é isso que vai mudar a situação da sua vida. E nem isso que vai fazer as suas orações ser atendidas, a quantidade, mas sim a qualidade da sua oração é que vai fazer toda a diferença. Então observe bem. Por isso vos digo que quando em oração pedires, credes que já
ou que recebeste. Primeiro ponto importante: quando você ou entrarmos em oração, primeira coisa que devemos quebrar é a incredulidade. A dúvida, ela tem que ser jogada por terra de todas as maneiras. Você tem que se abster de dúvida. Você tem que se abster de dúvida. Por quê? Ele disse: quanto o que pedires em oração, credes que recebeste. Ou seja, Jesus está dizendo que quando eu entrar em oração, eu tenho que crer que eu não vou receber, mas eu tenho que crer que eu já recebi. É totalmente diferente. Você não vai pagar para ver. Você não vai fazer um teste para ver se vai acontecer. Você já tem que ir com convicção, sabendo que o seu pedido de oração, ele já foi respondido. Ou seja, você já recebeu o pedido da sua oração. Ele não está dizendo que você vai receber, mas que já recebeu. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele diz mais assim: e assim será convosco. Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que ele fez com aquela árvore, qualquer um também pode fazer. Qualquer um também pode fazer. Mas por quê? Jesus, quando ele falou para aquela árvore, ele não fez o teste para ver se ia dar certo. Ele já foi com a convicção que isso ia acontecer. Então, porque isso fala da fé, lá em Hebreus capítulo 11, fala sobre a fé. A fé, ela tem que ser unida com a palavra. Porque quando você une as suas palavras com fé, por que falamos de oração? O que é oração? Oração, ela é uma expressão através de palavras ou sentimento. É que você comunica com o universo, que você comunica com Deus, que você comunica aquilo que você precisa em oração. Oração é palavras expressas ou sentimentos, ou pensamentos. Então isso é muito importante. Isso é oração. Você pode verbalizar as suas palavras, ou você pode meditar nas palavras em oração. É por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Então você tem que ter um sentimento constante de gratidão por aquilo que você orou, que você vai receber. Mas observe bem. Então, o primeiro ponto é dos 3 passos que eu estarei passando para você. O primeiro ponto é este: como que você vai fazer as suas orações? Então, a oração é palavras expressas ou sentimentos de meditações sobre isso. Então, isso é oração. Não é aquela gritaria. Isso é tão importante que eu trabalhei muito com um pastor, amigo meu, até hoje nós somos amigos, e eu ficava observando. Nós orávamos de madrugada, nós tínhamos os nossos períodos de oração, mas quando nós tínhamos as nossas orações individuais, que nós chegávamos na igreja, cada um ia ali para o seu canto e nós íamos orarmos até um determinado horário, eu nunca ouvi o som da voz dele. A não ser quando ele estava pregando e que ele ia orar pelas pessoas. Mas fora disso, nós orávamos o tempo todo, quase todos os dias, 5 horas da manhã. De segunda a sexta-feira. Mas eu nunca ouvi o som da voz dele. Mas era um homem abençoado, e quando falava com Deus, Deus respondia. Então observe. Então eu ficava observando, ele orava a Deus em sentimentos. Ele se expressava diante de Deus sem verbalizar. E Deus era rápido em fazer os pedidos daquele pastor. E eu ficava observando e eu aprendi uma lição muito importante. Então, oração, ela pode ser
através de palavras verbalizadas ou sentimentos expressos diante de Deus, sem verbalizar. E o segundo ponto, muito importante, é que nós temos que ter um objetivo. Você tem que orar e já sentir, porque a Bíblia diz como que você vai receber. Você tem que crer que recebeste. Esse é o segundo ponto. Você tem que crer que já recebeste. Mas para você crer, você tem que ter um objetivo. Então você não pode ter uns pensamentos aleatórios. Você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu vou dar um exemplo de objetivo. Se você for numa padaria e você chega lá para a balconista e a balconista vai ficar observando, você observando ali aqueles alimentos, ali aqueles pães que está ali exposto. Então, como você não se comunica, a balconista ela vai dar o primeiro passo, ou seja, ela vai perguntar: senhor ou senhora, o que você precisa? Então você vai começar a abrir uma comunicação. Aí você vai dizer: eu quero 5 pães. Eu quero 5 pães. Então ela vai perguntar: você quer os pães de sal ou de doce? Então você quer esses mais caros ou os mais baratos? Então, como você não encurtou o caminho, você não chegou lá com um objetivo concreto para encurtar o caminho, então a demanda mais tempo. Então é por isso que muitas pessoas elas demoram mais tempo para ser atendidas, porque elas não têm um objetivo concreto. E quando não há esse objetivo, é necessário uma intervenção para saber. E é por isso que eu estou usando essa analogia da balconista, ou seja, que os pães, porque você tem que ter, se você chegasse lá, olha, eu quero 5 pães, eu quero de doce, ou eu quero de sal, eu quero desses mais caros ou desses mais baratos. Ela já lhe atenderia de uma forma mais rápida, porque você estava com um objetivo já concreto, porque você queria aqueles pães daquela forma, os mais caros ou os mais baratos, ou os de sal ou os de doce. Você já estava definido que você ia trazer isso que você ia buscar. Mas muitas pessoas estão confusas ainda nas suas mentes e elas não têm essa definição quando elas vão se colocar em oração. Isso é muito importante que você observe. Receber. Então, quando Jesus está falando, o segundo ponto é receber. Você tem que receber. Então, quando fala de recebimento, então o terceiro ponto, você tem que crer. Você tem que crer. Você tem que acreditar. Porque quando eu acredito, eu tenho um sentimento de gratidão. Porque eu já tenho, ou seja, observe bem, eu não vou ter aquilo que eu preciso, mas eu já tenho. Vou dar aqui um exemplo, outra analogia mais clara de objetivo em oração. Por exemplo, se você quer uma casa, você já tem que crer e se envolver sentimentalmente com aquilo que você quer. Ou seja, você vai dizer, objetivar, é uma casa com jardim. É uma casa que vai ter um jardim e uma piscina quadrada, uma piscina redonda. Então você tem que objetivar: eu quero uma casa com 3 quartos ou 5 quartos, 2 banheiros. Então a minha casa, ela será de cor laranja, ou a cor dela vai ser lilás. Ela vai ter uma cor rústica, ou ela vai ser de grafiato, ou porcelana. Então tudo isso você já tem que objetivar em mente. Mas muitas pessoas, elas esperam que Deus, o Criador, faça tudo isso para ela. Você já tem que chegar como um engenheiro.
O engenheiro, ele já vai com a planta para edificar um projeto. Ela não vai buscar o projeto, ela já vai com o projeto pronto para que venha fazer uma construção. E assim suas orações, quando você pensa sobre o objetivo, ou seja, não do objetivo, mas sobre o objetivo, ou seja, a analogia que eu estou dando aqui desta casa. Então você não vai ter a casa para poder desfrutar na sua imagem, na sua mente. Você já desfruta antes na sua mente, no seu coração, dessa casa que você quer para a sua vida, com jardim, com piscina, com 2 quartos, ou 5 quartos, com 2 banheiros, de porcelana, ou vai ser rústico, ou um acabamento mais sofisticado. Então tudo isso você já tem que ter isso em mente. Então, por exemplo, você vai pensar a tal hora da tarde, eu vou tomar banho naquela piscina, eu vou convidar os meus colegas, as crianças e assim por diante. Você já tem que se imaginar, porque a Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 11, isso é fé. Você vai transformar aquilo que você não vê em algo concreto. Mas isso só vai acontecer no seu mundo invisível. Mas o invisível, ele é mais real do que o visível. Isso é muito importante, porque você vai concretizar isso e isso vai acontecer na sua vida. Então, isso nós temos que aprender. Isso é crer. Você tem um sentimento já de gratidão daquilo que você já tem na sua vida. Não é que você vai ter, mas é que você já tem. Ou seja, quando você for orar, você tem que acreditar que já recebeu aquilo que você quer. Então, o primeiro passo, a qual só recapitulando, é muito importante. É você entrar em oração através de palavras ou sentimentos. E você vai se expressar diante de Deus. E o segundo ponto é ter a certeza que você já recebeu aquilo que você quer ou almeja para a sua vida. Então isso é muito importante. E o terceiro ponto é você se envolver emocionalmente, imaginando, ou seja, nas suas imaginações. Você já tem que acreditar que isso é seu. Não que você vai ter. Então, você já tem que começar a desfrutar na sua memória, nas suas imagens, que isto é seu. Então, muito bem. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, muito importante, é você tem que se acalmar. Tem que ter paciência. Porque, independente dos resultados, há um processo. E é aqui onde as pessoas se perdem. E é aqui onde as pessoas desistem. Por quê? Porque a oração, o receber, não significa que você já tem algo em mãos. Mas que você já tem. Pode não estar nas suas mãos. Vou usar aqui outra alegoria ou analogia para que você entenda. Por exemplo, se você, não que você faça isso, mas isso é só uma analogia. Por exemplo, se você ganhou, você viu o jogo da loteria, e você comprou um bilhete. Um exemplo. Aí você, nesse bilhete, você viu que os números sorteados é o mesmo do seu bilhete. Esse número é o mesmo do seu bilhete. Então o que acontece? Mas só que você fez este jogo na sexta-feira. E na sexta-feira não tem como você ir fazer o requerimento do seu prêmio. Você tem que esperar até outro dia, ou seja, até a segunda-feira. Ou seja, mas isso não quer dizer que você não já se tornou um milionário.
que você não já ficou rico. Você pode não ter o seu dinheiro em mãos ou na sua conta, mas você já tem a certeza e você já se envolve emocionalmente planejando o que você vai fazer com esse dinheiro. Mesmo que ele não esteja ainda na sua conta e mesmo que ele ainda não esteja sido compensado. Então isso é muito importante. Aí você, por exemplo, chega para mim e diz assim: Valdair, eu ganhei na loteria. E eu vou ser realista com você. E eu vou dizer para você: você ganhou, mas você ainda não está de posse com aquilo que você tem. E de fato não está de posse com aquilo que você tem. Por quê? Ainda não foi compensado o cheque. O dinheiro ainda não foi transferido para a sua conta. Porque você vai ter que esperar até segunda-feira para fazer os trâmites, todos os trâmites que é preciso para que essa transferência, essa compensação venha acontecer. O que é que eu quero mostrar para você através disso? Isso não quer dizer que você não está já milionário ou rico, tanto faz. Isso não tira de maneira alguma a sua motivação. Mesmo que eu seja realista com você, isso não vai tirar a sua motivação. Isso não vai lhe entristecer, porque há um processo a ser seguido para que você venha estar de fato de posse daquilo que é seu. Ou seja, entenda, daquilo que é seu. Há um processo para que você tome de posse daquilo que já é seu. Por quê? Porque muitas vezes, para Deus, um dia é como 1000 anos. Uma hora pode ser como um dia. Então assim por diante, porque para Deus é diferente do nosso mundo. Então isso é muito importante para que você entenda e para que você se acalme e que aquilo que você colocou diante dele será atendido. Por quê? Você se expressou, você foi com o objetivo, você acreditou que aquilo já estava sobre a sua posse e você já se envolveu emocionalmente com isso. Eu não sei qual é o seu objetivo. Se seu objetivo é um relacionamento, se seu objetivo é na sua profissão, se seu objetivo é na sua casa, no seu casamento, se seu objetivo seja onde for. Mas se você colocar isso diante de Deus em oração e você acreditar que isso irá acontecer, de fato acontecerá. Mas para que isto aconteça, você tem que entender que há alguns processos em determinadas situações que precisam ser seguidas. E é aqui onde as pessoas se perdem, porque elas não têm paciência para esperar a concretização daquilo que ela quer para a sua vida. Então isso é muito importante. Então, para fechar o nosso pensamento, neste momento, eu quero trazer outro exemplo. O ministro estava ministrando e ele estava dizendo, e ali uma certa irmã, ela escutando, e ela escutando aquela ministração, e o ministro disse: tenha fé que você vai obter aquilo que você precisa. Então entre com fé em oração e fale com Deus que Ele vai te atender. E assim ela fez. E os dias foram passando e ela não recebeu aquilo que ela estava precisando para a sua vida. Então qual foi a resposta dela? Ela disse: eu tinha certeza que isso não iria acontecer. Então observe bem, como que Deus vai mudar uma situação em que nem você mesmo acredita. Então aquela mulher entrou com um sentimento negativo, de que ela não iria receber, ela tinha uma certeza que ela não iria receber aquilo que ela pediu. Então muitas pessoas se perdem nesse ponto, porque elas não têm essa convicção e elas não se envolvem emocionalmente, elas se expressam, apenas se expressam, mas elas não atendem esse requisito. Então, para que você venha receber o resultado das suas orações, você precisa seguir estes passos. Eu não sei se eu fui um pouco rápido a respeito disso, mas para que você entenda, volte esse vídeo e assista de novo,
até você entender, porque a repetição vai trazer o aprendizado para a sua memória. Então você vai aprender a utilizar esse espaço na sua vida e você vai ver que isso vai acontecer. Então isso é muito importante quando você coloca isso ou aquilo que você precisa em oração. Você tem que aprender esse espaço e seguir para que você venha a ser atendido nas suas orações. Então isso é muito importante. Primeiro, você tem que entrar em oração. O que é oração? A oração é verbalizar aquilo que você pretende ou envolver-se através de pensamentos aquilo que você precisa. E em segundo lugar, você tem que acreditar que você recebeu, que você já recebeu, não é que você vai receber aquele objetivo que você está colocando. E em terceiro lugar, para fechar, é que você tem que crer, se envolver emocionalmente, já desfrutar nas suas imagens mental, na sua imaginação, através da fé, aonde os seus holofotes não alcançam, a sua fé alcança que aquilo que você quer já é seu. Não vai ser, mas que já é seu e você já pode desfrutar, assim como o exemplo da casa e da piscina que eu falei para você. Você já pode tomar banho nela, você já pode deitar na sua cama, no seu quarto, olhar para o seu teto e assim você já pode estar se colocando como posse de recebedor, porque no momento certo, você vai lá descontar o seu cheque e vai ser transferido tudo para a sua conta através do processo. Então muitas pessoas, como eu falei, elas se perdem no processo. Então tudo é um processo. E nesse processo você precisa ter calma, você precisa ter paciência, você precisa lançar fora a ansiedade e que você vai ser atendido naquilo que você precisa. Então espero ter te ajudado, que Deus possa abençoar ricamente. Então não se esqueça, compartilhe, curta e deixe os seus comentários no vídeo abaixo, que será muito importante para a sua vida. Se você já pratica ou se você já praticou e que isso faz sentido ou fez sentido para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça, estude conosco, visite o nosso site valdairgomes.com. Eu estarei deixando na descrição do vídeo aqui no YouTube, e você que nos acompanha aí pelo Facebook, compartilhe com outras pessoas, entre também no nosso site, estude conosco e você será ricamente abençoado. Então, forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdair Gomes.